E aí, já pararam para pensar em como a linguagem realmente funciona nos bastidores? A gente usa palavras o tempo todo, mas quase nunca percebe as regras invisíveis que comandam as nossas conversas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que as nossas palavras fazem de verdade no mundo. Sabe aquela situação? Alguém fala, desculpe, mas simplesmente não cola, não conserta as coisas. Por que será que isso acontece? É porque o jeito, o contexto, o tom, tudo isso importa tanto quanto a palavra em si. Esse é o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. Então, vamos começar com uma ideia que é uma verdadeira virada de chave. A gente costuma pensar em gêneros de texto, tipo um e-mail, um poema, um tweet, só como se fossem caixinhas, categorias. Mas e se eles fossem, na verdade, ações? E se toda vez que a gente usa um deles, a gente estivesse fazendo alguma coisa bem concreta no mundo? Vamos pegar um exemplo super do dia a dia. Uma lista de compras. Parece só umas palavras jogadas num papel, certo? Arroz, feijão, café. Mas se a gente parar para pensar, aquilo é um ato. É a ação de organizar uma tarefa futura. A lista não está apenas descrevendo itens, ela está ativamente fazendo a organização acontecer. Agora, um exemplo com um pouco mais de peso: uma multa de trânsito. Aquele pedaço de papel não está só informando sobre uma infração, ele está, de fato, realizando uma ação social. A ação de punir, de sancionar uma pessoa. É a linguagem em movimento, com consequências bem reais, né? E aqui a gente chega no conceito central. Um gênero, seja uma receita de bolo ou um contrato jurídico, funciona como uma ferramenta. Pensa que a nossa cultura tem uma grande caixa de ferramentas, e para cada coisa que a gente precisa fazer em sociedade, a gente pega uma ferramenta específica. Os gêneros existem para isso, para nos ajudar a agir em conjunto. Beleza, então se os gêneros são as ações que a gente realiza no mundo, a próxima pergunta lógica é: o que essas ações fazem com a gente? Como é que elas nos afetam? Bom, para um gênero funcionar, não basta alguém usar. A outra pessoa precisar reconhecer e topar a parada. Esse momento de aceitação, esse ok, entendi e vou participar, se chama internalização. É quando a gente concorda em entrar no jogo, seguindo as regras que aquele gênero propõe. Olha que exemplo prático e perfeito. Uma pessoa entra numa clínica. Ali na porta, ela pode ser mil coisas. Uma profissional, uma mãe, uma amiga. Mas aí ela recebe um questionário de sintomas. No instante em que ela pega a caneta e começa a preencher, bum, ela internaliza aquele gênero e assume a identidade social de paciente. O formulário não só perguntou o que ela tinha, ele a definiu naquele contexto. E o negócio vai ainda mais fundo. Porque uma coisa é só aceitar o formato, sabe? Preencher os campos do formulário. Outra coisa muito mais profunda é quando a gente começa a usar a linguagem daquele gênero para entender a nossa própria experiência. Pensa no poder disso, quando os gêneros médicos começam a popularizar uma expressão como desequilíbrio químico e uma pessoa que está sofrendo adota essa frase para si, essa linguagem começa a organizar o pensamento dela. O sofrimento, que antes podia ser vago, agora tem nome, tem uma caixinha, uma moldura que molda ativamente como ela se percebe. O que nos leva à próxima grande questão. Como é que os gêneros conseguem ter um efeito tão profundo na nossa identidade? A ponte, a conexão, é o nosso próprio pensamento. A gente tem a tendência de achar que primeiro a gente pensa e depois descreve. Mas a teoria dos gêneros propõe o contrário, que a gente usa a escrita para conseguir pensar. Para entender isso, vamos pensar na diferença entre bater com a mão e usar um martelo. O martelo não é só uma forma de expressar a vontade de bater. Ele é uma ferramenta que expande, que amplia a nossa capacidade. Ele permite fazer algo que seria impossível de outro jeito. O gênero funciona exatamente da mesma forma, só que para a nossa mente. A estrutura de um artigo científico, por exemplo, ela não é só um recipiente onde a ciência já pronta é despejada. Não, ela é a ferramenta cognitiva que torna o próprio pensamento científico complexo possível, que permite organizar dados e construir argumentos de um jeito que o pensamento solto não conseguiria. É por isso que se diz que aprender uma profissão é, no fundo, aprender a dominar os gêneros daquela área. Quando o estudante de direito aprende a escrever uma petição, ele não está só decorando um modelo, ele está aprendendo a selecionar fatos, a aplicar a lei, a construir autoridade. Em outras palavras, ele está aprendendo a pensar como um advogado.
A estrutura de um gênero funciona como se fosse um andaime para a mente. Ou, sei lá, como as rodinhas de uma bicicleta. Ela dá um suporte, um guia, para que uma pessoa consiga atravessar um processo de pensamento complexo, até o ponto em que ela consegue fazer aquilo sozinha, sem ajuda. Bom, a gente já viu como os gêneros são poderosos. Eles são ações que moldam identidades e até estruturam nosso jeito de pensar. Isso leva a gente a uma pergunta que não tem como fugir. Se eles são tão poderosos, a quem eles beneficiam? Que formas de pensar são impostas como se fossem as normais? E aqui a gente entra num território mais político. A ideia de um pensador chamado Volotnov é bem radical. A linguagem nunca é neutra. Cada palavra, cada gênero é, na verdade, um campo de batalha. Uma arena onde diferentes grupos sociais estão sempre lutando pelo poder e pelo significado. O ponto crucial aqui é que as palavras não têm um significado fixo. Elas são o que ele chama de multiacentuadas. Quer dizer, elas podem ter vários acentos diferentes. A palavra ordem, por exemplo. Para um grupo, ela tem um acento positivo, de segurança. Para outro, pode ter um acento totalmente negativo, de repressão. O significado está sempre em disputa. Esse exemplo do muro deixa tudo muito claro. O que é aquilo? Para o poder público, para donos de imóveis, o acento é de vandalismo, crime, sujeira. Mas para os artistas, para a galera da periferia, o acento é outro: arte, protesto, voz. A briga não é pelo muro em si, é uma luta pelo significado daquele signo. E como o poder age nesse cenário? Ele tenta apagar os outros acentos. Tenta impor um acento único, fazer com que a sua versão do significado pareça a única correta, o famoso senso comum. Isso é feito controlando os gêneros que têm mais influência, as leis, a grande mídia, os livros da escola. E tudo isso nos traz de volta para o nosso cotidiano. Desde uma simples conversa de elevador até a hora de escrever um e-mail importante, a gente está sempre, o tempo todo, participando de um gênero, jogando conforme um conjunto de regras. Então, a reflexão que fica é essa. Toda vez que usamos a linguagem, entramos num jogo com regras invisíveis. A grande questão é, que regras são essas? A que jogo se está concordando em jogar? E que mundos e identidades de relações de poder estamos ajudando a construir, muitas vezes, sem nem perceber?